E o senhor? Não, o Flamengo ainda é favorito, mas cai para um 52-48. Como é que é? Eu tinha dito 55-45, cai um pouquinho. A Arena da Baixada, né, meu velho? É um perrengue. No Flamengo e Atlético Paranaense, na minha opinião, o Flamengo é favorito, mas diminuiu o favoritismo, na minha opinião. Se joga a segunda em casa, era mais favorito para passar. Jogando sem dúvida, mas nem sempre isso vale, né? Nesse próprio confronto Flamengo e Atlético Paranaense, ano passado, o segundo jogo foi em Curitiba, o Flamengo avançou, né? Então, o São Paulo classificou-se contra o Palmeiras no Allianz Parque, esse jogo do ano passado, no confronto do ano passado. Então, o mando de campo ele tem uma importância relativa, né? Nem sempre isso vale tanto assim. E se o Flamengo passa por aqui, que já é um caminho difícil, eu vou dizer, dos três, o Atlético é o mais fácil para o Flamengo. Eu digo pelo momento. Salve, salve, nação! Nação, vamos embora com mais um vídeo aqui, né, sobre o nosso Flamengo. Após esse sorteio da Copa do Brasil, né, que aconteceu hoje, foram definidos os confrontos da quartas de finais da Copa do Brasil, né? Flamengo pegou o Atlético Paranaense pelo 5º ano seguido, isso mesmo, pelo 5º ano seguido. E nesses últimos 4 anos, de 2019 para cá, o Flamengo eliminou o Furacão 2 vezes e o Furacão eliminou o Flamengo 2 vezes. Então esse ano de 2023 vai ser o ano do desempate. Então é aquilo, vamos embora reger aqui o que a imprensa geral, né, do Brasil inteiro praticamente, vamos dizer assim, os principais veículos falaram desse confronto entre Flamengo e Atlético Paranaense, né? Jovem Pan, Band, ESPN, uma apanhada aqui de emissora, o que falaram sobre esse confronto entre Flamengo e Atlético Paranaense pelo 5º ano consecutivo, né? O bagulho é doido. Vamos embora pro vídeo. E os clubes também, a grande maioria prefere jogar o segundo jogo dentro de casa, para decidir diante de sua torcida, né, Mauro? Sem dúvida, mas nem sempre isso vale, né? Nesse próprio confronto Flamengo e Atlético Paranaense, ano passado, o segundo jogo foi em Curitiba, o Flamengo avançou, né? Então, o São Paulo classificou-se contra o Palmeiras no Allianz Parque, esse jogo do ano passado, no confronto do ano passado. Então, o mando de campo ele tem uma importância relativa, né? Nem sempre isso vale tanto assim. E agora não tem mais o gol fora já há algum tempo, isso também muda bastante aí o peso do confronto, a estratégia dos times em função aí do mando ou não, né? Marcar um gol em casa ou fora é indiferente para efeito de critério de desempate, como ao contrário do que acontecia até pouco tempo atrás, né? Mas, enfim, agora sobre essa questão aí do Marcos Braz, não é uma novidade também, né? Está tentando 2 jogadores, o Alan e o jogador do River Plate, agora deu um branco agora. O De La Cruz. O De La Cruz. Os dois estão muito difíceis porque os 2 clubes, o Atlético Mineiro e o River Plate, estão endurecendo bastante na questão financeira. Não está fácil para contratar esses 2 caras, não. Então são os 2 reforços aí que o Flamengo pretende. O Alan, né, do Atlético Mineiro, o De La Cruz, do River Plate, são os dois outros reforços que o Marcos Braz deixou ali claro que vão ter 2 no mínimo, e o Mauro César traz aí esses 2 nomes que já estão aí na imprensa há um bom tempo. A gente vai para um... E a gente está aguardando, né, toda essa situação. É um Flamengo que mais uma vez enfrenta o Atlético Paranaense. Eu gostaria até de ter esses números, Gabrielzinho, se você puder ter, dos mata-matas recentes entre Flamengo e Atlético Paranaense, que foram bem equilibrados. Copa do Brasil é o 5º ano seguido. Sim, desde 2019. Teve a final da Libertadores, que é o que a gente diz que é o mais importante, então é o que mais vale. Mas vale lembrar também que o jogo onde começa a derrocada do Renato Gaúcho no Flamengo foi o 3-0 para o Atlético Paranaense dentro do Maracanã. Sim. Pela Copa do Brasil. Na Copa do Brasil foi 2-2 esses confrontos aí. Cada um eliminou. O Atlético tirou o Flamengo em 2019 e em 2021 e o Flamengo em 2022. Então, pela Copa do Brasil, 2-2. Na Libertadores, a gente tem a vitória do Flamengo. Em 15 jogos, isso tudo 15 jogos de mata-mata. Então, 15 jogos de mata-mata entre Flamengo e Atlético Paranaense, 8 vitórias do Flamengo, 5 empates e 2 vitórias do Atlético Paranaense. Mas tem classificações também, né? Como disse o Bruno, em classificações tá tudo bem equilibrado, né, Flávio? É um jogo bem chatinho pro Flamengo. Chato mesmo. O time do Atlético Paranaense, ele marca muito forte o jeito de jogar do Turra / Filipão. Quem dirige o time, obviamente, é o Turra, mas ele tem muita filosofia do Filipão, um time que não desiste nunca, faz muito gol no fim, né? Duelo bem difícil. Seria interessante pro Flamengo,
Se bem que isso não quer dizer muita coisa, mas decidir em casa. A última vez que ele decidiu em casa não foi muito bom para ele. Mas, enfim, talvez decidir lá na Arena tenha um componente pior pro Flamengo. Vamos ver. É parelho demais esse confronto. Ó, eu vou perguntar também, Vanderlei, do São Paulo e Palmeiras. Quem vai passar? Eu já vou falar. Passa Corinthians, na minha opinião. Passa Palmeiras, passa Grêmio, passa Flamengo. Bruno. Vamos lá. Palmeiras, Grêmio, Flamengo. Outra é mais difícil, né? América. Olha só que corneteiro. Fábio Piperno. Acompanho o relator Bruno Prado. Então você também acha que o América passa do Corinthians? Acho. Tá bom. Vanderlei Nogueira. A lógica. Um mês ainda pela frente. Corinthians, Palmeiras, Grêmio e Flamengo. Corinthians, Palmeiras, Grêmio e Atlético Paranaense. Que loucura, é um brincalhão. Vamos lá. Mauro César Pereira, quem passa? Não, Viga. Quem passa, Viga? Final, Flamengo e Palmeiras. Final. Olha aí, ele já vai direto. Final, Flamengo e Palmeiras. Era boa. O Bruno e o Piperno quererem falar que o América vai passar do Corinthians. E aí, o Flávio Prado, tudo bem, o Atlético Paranaense tá muito forte recentemente. se o América- Mas é claro que o Flamengo é favorito no confronto. Aí o atleticano vai ficar puto comigo. Ah, pilhado, tá... Mas eu tô falando. Vamos ver no duelo rubro-negro. Esse que você queria saber. Esse eu acho bem importante, a definição do mando, até para apontar favorito mesmo. Eu acho que os outros você tem um pouco mais de tranquilidade para apontar o favorito antes de saber quem decide em casa. Nesse aí eu acho que a questão do campo é fundamental. Vamos lá, Flamengo e Atlético. Definição do mando. Atenção, hein? Decisão na Arena da Baixada. Primeiro jogo Maracanã, segundo jogo Arena da Baixada. Como foi o ano passado? Ano passado. Que Vocês deu Flamengo. Querem mudar o favorito? E no outro ano, nas últimas duas definições entre Flamengo e Atlético, 21 e 22, quem definiu em casa perdeu. É isso. Perdeu o jogo e, claro, a vaga. Óbvio, Tá. evidente. Ou seja, Mas eu tenho a sensação... eu mantenho a mesma coisa. Eu tenho a sensação de que todo 60, 40 atleticano, Flamengo. toda atleticana nesse momento queria isso aí, decidir Não, em claro, Curitiba. Claro. Claro. Ele não falando sério, eu como torcedor quero que o Palmeiras descera no Aliança. Eu acho que a torcida do Atlético agora Ainda mais o Palmeiras do jeito que tem sido, né? deu aquela aliviada. Vamos O Palmeiras trazer não pra perdeu cá. no Aliança esse ano. Não por perdeu, exemplo, né? é verdade, porque a derrota pro Água Santa em Barueri, pro Bolívar decide em Porto Alegre, Atlético e Flamengo, Furacão decide na Arena da Baixada. E pelos nossos palpites, a gente diz que o Corinthians passa jogando segundo em casa, o Palmeiras passa jogando segundo em casa, o Grêmio passa jogando segundo em casa, só o Flamengo passaria jogando a segunda fase. Mas vocês podem alterar o Não, palpite, não vou tá? alterar Enquanto a nada. live estiver no ar, vocês fiquem à vontade, Não vou alterar tá? nada. O meu palpite Nada? está mantido. Muda alguma coisa, Douglas? O Douglas Não. estava meio pensativo. Não, aqui tá pensando hoje, né? Mas é daqui um mês, então as coisas podem mudar. Mas eu fico ainda com o Flamengo. O Flamengo tá crescendo muito. Tá. Mauro quer mudar, Mauro? Não, manteve. Contra o Flamengo e o Atlético Mantém? manteve. Mantém. Só E o mudou senhor? do Corinthians. E o senhor? Não, o Flamengo ainda é favorito, mas cai para um 52 a 48. dá Como uma é que baixada na é? Eu porcentagem. tinha dito 55 a 45, cai um pouquinho. A Arena da Baixada, né, meu velho? É um perrengue decidir na Arena da O Flamengo Baixada. perdeu lá esse ano, lá é inclusive, brabo de virada. jogar. Né? Perdeu no Brasileiro, o jogo que a gente mostrou aqui na isso. TNT. primeiro jogo Quando nosso. fecha a estrutura. Já fiz um lá também. Eu acho que nesse momento o Flamengo gostaria que o jogo fosse semana que vem. Que é Boa. justamente a hora da ascensão, é o Flamengo chegando em Boa. bom momento, Confiante. evoluindo, fisicamente melhor, confiante, e o Paulo Turra, mesmo ganhando, chacoalhando. Posso falar uma coisa pra você? Ah. O Sampinha vai ter 11 dias pra trabalhar, irmão. Sampaoli Na com data tempo FIFA pra agora. trabalhar, o Flamengo vai melhorar ainda mais. Os O adversários também. Atlético também pode sim, melhorar, pô. É porque o Sampinha é bom de treino. Ele é bom mesmo. Tá Ele é muito bom de treino. Tá. Aí é o nosso chaveamento como ficou, ó, com os mandantes acima, os mandantes dos segundos jogos acima do confronto, Isso. tá? Então, Tem ninguém que vai falar assim, acertei essa Mas, ó, sozinho. esse aí é o favoritômetro para as quartas, ok? Isso, exato, é isso que eu tô Porque se dizendo. você me perguntar o favoritômetro para o título, o favoritômetro geral, o Atlético, para mim, fica à frente do Corinthians, o Atlético Paranaense. Pra mim. Mas o problema é que o é o Atlético vai chaveamento, jogar né? no Eu Flamengo. sei, eu sei. Entendi, E eu o Corinthians entendi, vai ter eu um entendi. chaveamento bom. Eu entendi. Teoricamente, um chaveamento ok contra o isso, América. é isso. Teoricamente. Para agora, eu acho que tá ok. Mas- Sorteio, papai do ano, da Copa do Brasil, quem que o Flamengo pega?
Oi, Fernanda, obrigado pelo carinho. Uma boa tarde para você, para o Venê, para o Pedrosa. Uma boa tarde a todos. Eu aproveito e dar um beijo para minha esposa, para Marisa, que está cuidando do ano seguido na Copa do Brasil. Teremos um Flamengo e Atlético Paranaense. Mais uma vez, é a quinta vez seguida que os times vão se enfrentar na Copa do Brasil, agora pelas quartas de final. Os outros jogos sorteados aqui, os outros confrontos. Teremos um clássico paulista, São Paulo e Palmeiras, com o Palmeiras decidindo em casa, né, fazendo a segunda e última partida em casa. Teremos também Corinthians e América Mineiro, o Corinthians decide em casa, e Bahia e Grêmio, com o Grêmio decidindo em casa em Porto Alegre. Falando de Flamengo e Atlético Paranaense, quinto confronto seguido, e o Atlético Paranaense vai ter a vantagem de decidir o confronto na Arena da Baixada. Os jogos marcados aí, as datas bases, né? 5 e 12 de julho. Conversei ainda há pouco com o Marcos Braz, o representante do Flamengo aqui na sede da CBF no sorteio. Ele disse que claro que respeita o Atlético Paranaense, é um grande adversário, eles vêm se encontrando, mas o fato de jogar a última partida na Arena da Baixada não preocupa o Marcos Braz, disse ele. Lembrou no ano passado, quando o Flamengo decidiu lá na Arena da Baixada e levou a melhor, teve aquele golaço do Pedro de bicicleta. E no ano anterior, que a decisão foi no Maracanã, o Atlético Paranaense se deu bem, considerando esses últimos 4 confrontos. Então tá empatado, tá equilibrado. 2 para o Flamengo, 2 para o Atlético Paranaense. O Flamengo ainda levou a melhor na final da Libertadores do ano passado e também na final da Copa do Brasil de 2013, que deu o Flamengo. O chaveamento agora é até a final. Quem passar de Flamengo e Atlético Paranaense pega o vencedor de Bahia e Grêmio. Na outra chave, quem levar melhor no Clássico Paulista, entre São Paulo e Palmeiras, pega o vencedor de Corinthians e América Mineiro. Aí uma chance na semifinal de ter outro Clássico Paulista. Fernanda? Pô, a gente está debatendo aqui, Flavinho, como que o Atlético tem enfrentado o Flamengo nos últimos anos. E isso não mostra que é um freguês o Flamengo ou um freguês o Atlético. Até porque os confrontos, como você trouxe, Flavinho, são bem equilibrados. Isso mostra como são duas equipes que estão ultimamente brigando por tudo. Estão chegando em fases finais de competições tão importantes como Libertadores, como Sul-Americana, no caso do Atlético Paranaense, como Copa do Brasil. A gente comenta sempre aqui, nos últimos 5 anos, um dos times mais poderosos do Brasil é o Atlético Paranaense. Top 3. Porque junto com o Palmeiras e o Flamengo. Tem essa dificuldade de falar um clube isso. copeiro também, de chegar em final. Eu posso relembrar o histórico na Copa do Brasil? Pode. Em 2019, Atlético eliminou o Flamengo. Em 2020, e o Atlético Flamengo foi eliminou o campeão Atlético. da Copa do Brasil. Isso. Em 2020, o Flamengo eliminou o Atlético. Em 2021, o Atlético eliminou o Flamengo. Em 2022, o Flamengo eliminou o Atlético. E agora vai desembatar. Em 2013, o Flamengo foi campeão em cima do Atlético. Isso. Exatamente. Ô, Flavinho, obrigada, tá? Um beijo na sua esposa, um beijo na sua princesa. Bom trabalho aí pra você, viu, Flavinho? Beijo. Beijo, Flávio. O Flamengo, que tem um bom retrospecto contra o Grêmio, o que pensa aqui, ó, o Flamengo se passar pelo Paranaense, e aqui a gente sabe a dificuldade, que pode pintar brincadeira de furacão nesse programa, pode, ou não também, vamos ver, vai ter um desempate. Ainda mais o segundo, a decisão sendo lá. A gente fala que como que o Atlético é um dos melhores mandantes nos últimos anos, de todas as competições em que ele participa, porque ele é muito forte na Arena da Baixada, o Atlético é um time muito forte lá. Se o Flamengo passa por aqui, que já é um caminho difícil, eu vou dizer, dos 3, o Atlético é o mais fácil para o Flamengo. Eu digo pelo momento e eu digo pelo retrospecto do Flamengo com esses 3 times aqui. O Atlético mais fácil? Mais difícil. Sim. Esses são mais fáceis. Eu falei mais fácil? Não, mais difícil. Não. Esses são mais fáceis. O Bahia, teoricamente, é o time mais fraco aí nesse chaveamento dessa quarta de final. Mas tem feito bons jogos com o Flamengo, mas né? Se a gente for analisar os outros adversários, é porque também a gente tem que levar em consideração que é mata-mata. Isso conta muito. Sim. Isso contou, por exemplo, no Corinthians. O Corinthians conseguiu a classificação em cima do Atlético Mineiro por conta disso. Mata-mata, jogo dentro da Neoquímica totalmente diferente. Então a gente tem que levar em consideração isso. Eu vou discordar do Marcos Braz. Eu acho que ele tem que se preocupar sim. Eu também acho. Com o duelo no segundo duelo sendo lá, na Arena da Baixada. Isso preocupa muito. Eu acho que o Flamengo vai ter que fazer o resultado aqui no Maracanã, obviamente. Isso aí. Para depois pensar no jogo de lá, porque o Atlético Paranaense é um time extremamente enjoado. Você viu isso recentemente? Sim, claro. Não é fácil encarar o Atlético lá, não é por conta da grama sintética, não é isso. É porque os caras sabem jogar dentro de casa. Eles sabem utilizar o fator casa para poder vencer os duelos. E sabem jogar essa competição aqui de mata-mata, que é uma competição diferente. Pro lado de cá, Corinthians, América Mineiro, São Paulo e Palmeiras. Aqui, gente, clássico regional.
joga pro universo. Vou te Eu não falar, sei aqui se você- também não tem favorito não, tá? Porque embora o América Mineiro esteja lá embaixo no Campeonato Brasileiro, tem feito bons jogos. O América acabou de ganhar do Corinthians. Tem 2 a feito 0. bons jogos. Ah, eu acho que, tirando o Palmeiras, o Atlético Paranaense é o adversário mais difícil que você poderia pegar em todo esse confronto aí. Isso, exatamente. É Palmeiras, Atlético Paranaense e Por exemplo, Flamengo. se o Flamengo pegasse o Corinthians, pra mim seria melhor do que pegar o Melhor, Atlético sem dúvida. Paranaense. Se o Flamengo pegasse o Grêmio, que tem o Soares, é Aham, melhor pegar o eu Grêmio também- do Soares. Não, eu falei, desse lado de cá, do canto de E cá do pro lado de cá Flamengo, esse é o também. mais difícil. Mas é isso, Pro eu acho Flamengo. que você... Mas o Grêmio, querendo ou não, foi mal, Pedro. O Grêmio, querendo ou não, é um dos clubes que mais conquistou a Copa do Brasil. É copeiro É copeiro demais. Mas é copeiro demais. lembra do último confronto em mata-mata do Flamengo com o Grêmio, que o Flamengo amassou o Não, Grêmio? sim, mas é porque assim, não dá pra levar aquilo em consideração. Não, mas a gente Foi um pode caso à entender parte. que às vezes aquilo vira uma chave, você sabe? Sim. Numa tradição de confronto. Eu respeito muito o Grêmio. Cara, o Grêmio pra mim é um time enorme em Copa do Brasil, mata-mata, eu respeito muito. Enfim, eu acho que eu sou totalmente contra esse pensamento do Marcos Braz. Óbvio que ele quis ali dar uma amenizada, E também, mas é pra é. se preocupar sim. Ei, palpita aí. Eu vou dizer, Vamos lá. pra mim aqui vai passar o Corinthians, porque dentro desse tipo de competição, a gente viu até contra o Atlético Mineiro, né? Ele cresceu. Vamos ver se ele vai manter, né? Mas eu aposto no Corinthians, ali eu vou apostar no Palmeiras, aqui eu vou apostar no Grêmio e aqui eu vou apostar... Eita, velho! Olha que é difícil. Eu vou apostar no Flamengo, mas com muita dificuldade. Vai, Vene. Vou lá, vou começar pelo Flamengo. Acho que o Flamengo passa também com dificuldade, mas passa. Grêmio, acho que o Grêmio passa do Bahia. Aqui eu tô na dúvida, mas acho que o fator camisa pode pesar Corinthians. E aqui Palmeiras passa. Palmeiras, América, Grêmio e Flamengo. Muito bem. Ninguém botou Bahia, né? Eu quase botei. Eu olhei o Bahia, Não, me o Bahia olhou. tá muito mal, cara. Vamos lá hoje. No Flamengo e Atlético Paranaense, na minha opinião, o Flamengo é favorito, mas diminuiu o favoritismo, na minha opinião. Se joga a segunda em casa, era mais favorito para passar. Jogando a segunda fora, dá uma diminuída nesse favoritismo, mas é o time favorito. E São Paulo e Palmeiras eu acho a mesma coisa. Desequilibra um pouco. Você decidir a segunda, apesar que o São Paulo encaixou no passado, eliminou o Palmeiras na arena no Allianz Parque, com grama sintética, grama artificial. O jogo foi muito estranho, né? A linha do VAR foi equivocada. Enfim, muitas coisas aconteceram ali. Mas eu acho o Palmeiras mais favorito jogando a segunda no Allianz Parque. Eu vou relembrar dos dois confrontos recentes, o de 2019, que o Atlético eliminou o Flamengo. Na verdade, teve 3, né? Porque teve o jogo contra também o que o Renato Gaúcho era técnico, então teve 3. As 2 vezes foi decidido no Maracanã, o Atlético Paranaense passou. E quando foi decidido na Arena, o Flamengo passou. Desses Curioso, mais né? recentes. Então foi 2019, aí depois com o Renato 2021, né? Que ele joga a semifinal ali no Rio, a segunda. E aí, ano passado, o Flamengo elimina o Atlético Paranaense jogando a segunda na Baixada. Deixa eu te perguntar uma coisa. Os jogos que o Atlético eliminou o Flamengo no Maracanã, você se lembra o resultado do primeiro jogo, por exemplo? Então, o primeiro, sim. De 2019 foram 2 empates. 0-0. Aí foi pros pênaltis. E foi 1-1 e foi para os pênaltis, mas o Atlético jogou um bom jogo no Maracanã. Não foi uma eliminação casual. O segundo, eu acho que passou empatado o primeiro jogo na Arena, e aí o Atlético ganhou de 3-0, porque o time do Renato estava muito frágil ali defensivamente, permitiu. Era o Alberto Valentim, né, o técnico do Atlético Paranaense. Sim. Então, o Atlético, eu acho assim, o Atlético depende muito do primeiro jogo, né, nesse caso. O Atlético não é uma equipe forte, super organizada, é uma equipe que está chegando todo ano em alguma coisa, disputando final, chegando no Libertadores e tal, Sul-Americana, mas é um time que não é um time de fazer resultado. O que é fazer resultado? Meter 3 em casa. Ele é um time que ele consegue jogar com o roteiro. Ele é muito bom, na minha opinião, com o roteiro. Se ele vai no Maracanã, empata, ele sabe como ele tem que jogar. Para ele, o empate também não é ruim na Arena, vai para os pênaltis. Se ele perde por 1-0, por exemplo, ele sabe que tem que pressionar para fazer um gol. Então, o Atlético ele é muito bom com o roteiro.
Foi um assim, roteiro na né, mão. na Libertadores do ano passado, né? Sim. Ele passou todos os jogos ali no limite, administrando as Exatamente. situações Exatamente. que se apresentavam, né? E aí chegou Ele até é o final. forte nisso. O Flamengo perdeu todos os títulos que ele disputou de janeiro até o último título que ele jogou. Perdeu todos, né? E aí agora é uma mudança, é uma reconstrução, né, do Sampaoli. O Sampaoli está montando o time, ainda oscila, mas já está oscilando para cima. Não está mais oscilando de médio para baixo, como estava antes. Com o Vitor Pereira era de médio para baixo, um futebol razoável para baixo. Com o Sampaoli, eu acho que já está oscilando para cima, né? Às vezes um futebol médio, um futebol que não agrada, para algumas partidas impressionantes. Então o Flamengo está entrando num caminho na estrada certa, na minha opinião, encontrando o jeito que o time gosta de jogar. É um time ofensivo. O Flamengo é ofensivo. O Flamengo é um DNA ofensivo, né? E o São Paulo está conseguindo fazer isso, está oscilando, mas está conseguindo fazer isso. E está mostrando, principalmente, que no mata-mata foi forte. Muito forte. Porque ele ia circular, os zagueiros iriam avançar a linha normal, porque você não vai ficar com 3 jogadores adversários do Vasco parados ali atrás sem ninguém para marcar. Eu acho que poderia complicar um pouquinho esses espaços que o Flamengo encontrou com o Pedro como referência. Eu acho que é um trabalho. Eu acho que é possível o Flamengo jogar em alguns momentos com 2 atacantes, Gabigol e Pedro, e o Gabigol fazer essa movimentação. Pode ser que em alguns momentos o São Paulo opte pelo Gabigol. Então, assim, 2 zagueiros, um jogador um pouco mais de movimentação, abrir espaço para jogadores infiltrarem, como aconteceu ontem, por exemplo, no gol do Gerson. Mas eu acho que mesmo o São Paulo gostando desses mecanismos de movimentação, eu acho que o Pedro não vive a sua melhor forma. Mas eu acho que dentro do dia a dia vão ser feitos trabalhos para que o Pedro consiga concluir mais em gol. Aí pega a coletiva do Sampaoli ontem para fazer a comparação, né? Gabriel e Pedro, volta a pergunta de se vai jogar junto, não vai jogar junto. Eu acho que ele deu uma subida no muro aí, o Sampaoli. Vamos ouvir. Son dos centrodelanteros diferentes. Uno un delantero más de área y Gaby es un jugador que sale a jugar. Então, são diferentes. Mas eu considero que Pedro tem muita capacidade de cara ao gol, muita. Então, tem que compreender o circuito de jogo desta nova ideia. O sea, tem que acercarse muito mais à ideia deste circuito que vai favorecer sua capacidade goleadora. Enquanto a Gaby é um jogador que tem... históricamente Gaby es un extremo que se convirtió en 9, entonces sabe mucho para jugar, parte de un lugar diferente. Entonces comparar es difícil. Lo que o tiempo dirá es qué jugador, si pueden jugar juntos o cuáles de los dos pueden ser mejor para o time. Falou o que a gente fala todo dia, Dani, aqui. É isso aí, um é diferente, um é mais fixo dentro da área, o outro sai mais para jogar. O tempo vai dizer quem vai ser o titular absoluto, quando é que vão jogar os dois. Ou seja, não é o tempo, é de acordo com o adversário, ele vai estudando cada hora, ele vai falar, agora me cabe mais o Pedro, agora eu acho que cabem os dois, sabe? É isso, é coisa de técnica, ele está lá para responder, as pessoas repetem as perguntas. Sobre o Bruno Henrique, repetem também, quando é que vai jogar? Parece que o Bruno volta para ser titular, não é bem assim, gente. Agora ele está formando um outro time lá, ele está até sem saber se usa o Pedro, o Gabigol, se usa os dois, como é que usa o Cebolinha. Aí vem a pergunta, pô, mas você já usou mais o Cebolinha, agora você não usa. Eu acho que a cada jogo ele vai pensar um time, mas me parece que cada vez menos com os dois juntos. Acho que vai ter jogo que é para um, vai ter jogo que é para outro, e no momento já é mais para o Gabigol do que para o Pedro. Há um tempo atrás, quando o Pedro falou lá para o técnico, eu quero jogar de 9, estava no momento que a gente imaginou, olha, Gabigol, o momento é do Pedro. Se for para ser 9-9, quem fica de fora é você, com toda a história que ele tem. Hoje, o momento está mais para ele, na cabeça do Sampaoli, pelo que ele diz, do que para o Pedro. Mas é o tempo que ele diz, é assim, é um jogo... De Aqui, acordo com o adversário, ele já falou. O Racing, por exemplo, Libertadores nessa quinta-feira. Quem será que vai ser titular no time do Sampaoli? Eu acho que vai ser o Gabriel também, mas a gente vai ver. Daqui a pouco... Então, é isso aí, nação. Mais um VG, né? Pegamos um compilado aí, após esse sorteio aí da Copa do Brasil, né? O Flamengo vai enfrentar o Atlético Paranaense.
Jogo de ida, Maracanã. Jogo de volta, Arena da Baixada, né? As datas serão 5 e 12 de julho, né? Mês que vem. Então daqui a um mês será o jogo de ida da Copa do Brasil, né? Então aquilo, eu acho que sim, o Flamengo ele pega o Atlético Paranaense pelo 5º ano consecutivo, né? 2019 e 2021, o Flamengo eliminou o Atlético Paranaense. Corrigindo, 2019 e 2021, o Atlético Paranaense eliminou o Flamengo, e 2020 e 2022 o Flamengo eliminou o Atlético Paranaense, né? Então está 2-2, 2023 esse ano será o ano de desempate, né? A gente sabe que vai ser um confronto difícil. Se a gente for olhar na última eliminação do Atlético Paranaense, ele decidiu em casa, que foi ano passado, e perdeu para o Flamengo de 1-0, né? E na última decisão do Flamengo, em 2021, decidiu no Maracanã e acabou sendo eliminado, né? Então, nesses dois últimos confrontos entre Flamengo e Atlético, quem decidiu em casa acabou sendo eliminado, né? Então, nos últimos confrontos aí, não foi muito bom decidir em casa, mas a gente sabe que vai ser um confronto equilibrado. O Flamengo vem em ascensão momentaneamente, espero que consiga evoluir. O Atlético Paranaense já ganhou casca, né, para poder jogar competições internacionais e nacionais também, então vai ser um confronto importante. E os outros confrontos aí, que vai ser Palmeiras e São Paulo, um clássico paulista, Corinthians e América Mineiro, vai ser um confronto também bastante, não vou dizer bonito de se ver, mas vai ser um confronto bastante interessante, né? O América Mineiro acabou perdendo pro Inter, mas avançando os pênaltis, e o Corinthians a mesma coisa, né? Os dois avançaram nos pênaltis. E o Grêmio e o Bahia, acho que é o confronto, para mim, acho que é o confronto mais desequilibrado momentaneamente. Acho que o Grêmio passa com tranquilidade, na minha visão. Mas é isso aí, tamo junto. E, na tua opinião, qual é o confronto mais difícil até agora da Copa do Brasil? E, na sua opinião, quem passa? Flamengo, Atlético Paranaense? Mas antes disso, né? O próximo jogo do Flamengo é contra o Racing na Libertadores, quinta-feira. É isso aí, tamo junto. Deixa o seu like aí para ajudar. E tamo junto.